amigas, prezados amigos, sejam todos muito bem-vindos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Nós não temos ideia do esforço, nós não temos ideia do sacrifício que os espíritos superiores fazem para que nós melhoremos 10%, 1% que seja com relação à nossa reforma íntima. Eis a importância de nós estarmos constantemente estudando essas obras, cujo conhecimento vai ficar arquivado no subconsciente, ajudando-nos a nos reformar de uma forma definitiva, levando-nos, portanto, à prática da caridade, à prática do amor. Então, que nós caminhemos com serenidade, sem tristeza e com alegria, sem algazarra. E no estudo de hoje, trazemos aqui do livro Estudos Espíritas, o capítulo 16, Caridade. Joana nos diz que a caridade é a virtude por excelência, o mais elevado sentimento humano, muitas vezes confundido com a esmola. Porém, a esmola, pela forma como é dada muito frequentemente, ela fere aquele que a recebe, né? E que a esmola, ela é sempre dada daquilo que sobra, do excedente, sendo, portanto, representante a esmola da inutilidade. Sem sombra de dúvida, é melhor que se pratique a generosidade, a doação de bens materiais, mas a caridade, por questões sentimentais, ela supera qualquer doação material. A doação material, a generosidade, ela é a filantropia. E muitos foram os homens filantropos no mundo, auxiliando o desenvolvimento da ciência, da arte, do humanismo. Por exemplo, foram eméritos filantropos John Rockefeller, Henry Ford e muitos outros que auxiliaram multidões, que auxiliaram países, que auxiliaram povos e ainda continuam a auxiliar através das suas fundações. Por exemplo, John Rockefeller, ele é o primeiro bilionário americano por dominar nos Estados Unidos o ramo do petróleo. E ele funda a Universidade de Chicago, a Universidade Rockefeller em Nova York, e monta uma fundação que ainda hoje está presente nos 6 continentes do mundo, incluindo a Oceania e a Antártida. A fundação de Henry Ford até hoje está presente nos 5 continentes do mundo, auxiliando a humanidade, portanto, à exceção da Antártida. Em 1914, Henry Ford diminuiu voluntariamente a carga horária dos seus 14 mil funcionários de 9 horas de trabalho diário para 8 horas. E fez mais. Ele mais do que dobrou o salário diário, que era de 2,34 dólares, e ele passou a ofertar, a partir de 1914, 5 dólares por dia para os seus 14 mil funcionários. De maneira que no dia seguinte apareceram na sua fábrica em mais de 10 mil candidatos a vagas de emprego em sua indústria, né? E em 1926, Ford, ele ainda cortou o sábado como dia de trabalho. O dia de trabalho na sua fábrica passou a ser de segunda a sexta-feira. Eis os eminentes homens filantropos ao longo da história. Porém, se tivemos filantropos, também tivemos homens caridosos, que nada possuindo de bem, que não tendo poder, auxiliaram milhões e milhões de vidas pela doação de amor, de esperança, de saúde e de alegria de viver. Como, por exemplo, São Vicente de Paulo, no século XVII, São Damião de Vester, século XIX, e São João Bosco, também no século XIX. São Vicente de Paulo, no século XIX, quando
os condenados, os apenados na França eram destinados às galeras infectas para remar nos barcos, ele faz o quê? Ele substitui um homem condenado às galés e ele próprio vai remar nas galés até que ele fosse identificado. E ele faz isso porque o homem era casado, tinha filhos e ele estaria eternamente condenado às galés. Ele também, juntamente com Santa Luísa de Marillac, funda a Ordem das Irmãs da Caridade, que chocou o mundo do século XVII, porque elas podiam viver fora da clausura, auxiliando enfermos, auxiliando os pobres em toda a França. Hoje em dia, essa ordem, fundada por ele e pela Santa Luísa de Marillac, está presente em mais de 93 países e possui mais de 12.300 irmãs no serviço de caridade em todo o mundo. São Damião de Veuster, São Damião, no século XIX, ele vai voluntariamente residir na ilha de Molokai, no Havaí, na qual eram destinados os rancenianos, os leprosos, né? Saindo de várias partes da região e iam viver na ilha de Molokai e viviam sem nenhuma lei, sem nenhuma moralidade. Como diz a história, era um cemitério de mortos-vivos. E São Damião de Veuster, ele vai voluntariamente viver entre eles, os auxiliando moral e espiritualmente para o progresso humano. São Damião vai, com auxílio de alguns, construir mais de 500 casas, 5 igrejas, um hospital, um orfanato para meninos, um orfanato para meninas, e ele fabricava também caixões para dar um enterro digno aos mortos da ilha de Molokai, que antes eles eram destinados às valas comuns, né? E São Damião de Veuster vive na ilha de Molokai por 16 anos e ele falece de hanseníase, né? E São João Bosco vai montar o seu Instituto Salesiano de Educação em Turim, na Itália, para auxiliar jovens pobres e abandonados. E hoje em dia, os institutos de São João Bosco estão presentes em mais de 134 países e possuem mais de 402 mil funcionários atrelados à prática do bem, atrelados à educação proposta por São João Bosco. Então vejam que para a prática da caridade não há necessidade de absolutamente nada. Porém, a caridade, tudo oferece. Não necessita de nada, mas tudo oferece. Sendo, portanto, que ela pode ser praticada por qualquer um que não tenha bens materiais, que deseje doar amor, esperança, saúde e alegria de viver, como fizeram esses homens, que até o último suor de suas vidas dedicaram-se à prática da caridade. Quer dizer, as suas vidas foram sacrificadas nessas práticas. São Damião de Veuster, ele falece da própria hanseníase, e naturalmente São Vicente de Paulo, São João Bosco e muitos outros, eles vão falecer junto das obras de caridade que praticavam. Agora, para a filantropia, o homem se eleva pelo excedente, por aquilo que sobra dos recursos, portanto, da inutilidade. Já a caridade, ela, para ser genuína, ela necessita da fé, porque é a fé que mostra a finalidade transcendente da vida. E ela esteve, a caridade, presente em todos os atos de Jesus, mesmo daqueles atos mais enérgicos. Jesus foi o propagador incomparável da caridade. Já da filantropia, ou a filantropia,
não necessita da fé. Ela pode surgir a partir de um impulso momentâneo, de um estímulo, de uma explosão de ideia, e ela é irreligiosa, podendo ser praticada por qualquer um, podendo ser praticada por um déspota, por um corrupto, por um homem de um nível evolutivo um tanto inferior, mas que de qualquer forma dá pelo menos um passo na direção do bem. Enquanto que, por outro lado, a caridade ela é oculta, ela esconde a mão que dá. A filantropia frequentemente se eleva pelo orgulho e espera mais do que a gratidão daqueles que recebem o auxílio, mas espera o aplauso popular, a bajulação, a construção de estátuas e monumentos que, de qualquer forma, são sempre transitórios. Bom, de qualquer forma, é melhor o homem fazer o bem do que fugir da oportunidade de não exercê-lo. Porém, melhor é que o filantropo, ele se torne um homem caridoso, porque a caridade nos transforma o coração. O apóstolo Paulo, um pregador excelente das virtudes cristãs, um pregador excelente dos ensinos divinos, ele vai nos dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 7 e 13, ele vai nos trazer uma definição divina a respeito da caridade. E nós trouxemos aqui, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que essa ideia de Paulo está reproduzida no capítulo 15, Fora da Caridade Não Há Salvação, o item 6. Reproduzindo aqui o texto de Paulo, temos: ainda que eu falasse as línguas dos homens. Quer dizer, imagine que eu fale inglês, italiano, espanhol, japonês, chinês, coreano, enfim, todas as línguas dos homens. E a língua dos próprios anjos, que eu tenha uma mediunidade extremamente significativa, que eu me comunique com todos ou quase todos os anjos superiores, os arcanjos, os serafins, com Maria, com Jesus. Então, ainda que eu falasse as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, eu pergunto, eles me respondem: se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Quer dizer, a pessoa terá uma voz desagradável, uma voz pouco aveludada, é uma voz que fere, é um tanto agressiva. Ainda que tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios. Então imagina que eu tenho a mediunidade profética, o dom da profecia, e que eu possa, mais do que João, por exemplo, trazer que trouxe as informações do Apocalipse, eu tenho um dom de profecia superior ao de João, que trouxe o Apocalipse, e que eu penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas. Quer dizer, eu conheço tudo de matemática, eu conheço tudo de história, de geografia, de geologia, de medicina, de psicologia, de psiquiatria. Ou seja, eu tenho perfeita ciência de todas as coisas. Ainda que tivesse toda a fé possível, a ponto de transportar montanhas, toda a fé, no conhecimento de Jesus, a ponto de revestir os meus atos com esses conhecimentos, de esperar grandes elevações, Se não tiver caridade, nada sou. E mesmo que houvesse disposto os meus bens para alimentar os pobres,
e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me serviria. Nós sabemos que as perseguições aos cristãos foi de Nero a Diocleciano, do século I ao século IV, né? E Nero e também os outros imperadores até Diocleciano nas perseguições, eles utilizavam o açoite, a cruz, o cavalete, as unhas de ferro, o fogo e os leões para perseguir os cristãos. Então Paulo está se referindo do fogo, mas tem todas essas outras formas de mortandade que fizeram contra os cristãos. Então você entrega o corpo para ser queimado, entregou todos os bens. Tudo isso não serviria se não tivesse caridade. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, isto é, não é imprudente, não é audaciosa, não é arriscada, nem precipitada, quer dizer, não age de maneira impensada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, quer dizer, não despreza os outros, né? Não age com soberba, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila, se alegra com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Então veja, não cuida dos seus interesses, entenderam essa parte? Por exemplo, você colocou aquelas placas solares para diminuir a conta de luz da sua casa. Aí alguém te pergunta, quantas placas de luz você tem? Passou lá um ano e alguma coisa, você não lembra. Você não lembra, você não está cuidando dos seus interesses. Mas se perguntar para você alguma coisa do conhecimento espírita, talvez você tenha uma resposta, porque você está cuidando mais dos interesses espirituais do que dos interesses materiais. E também nos diz Joana que Paulo, com extremada sabedoria e também com intuição superior, ele separou as caridades que nós devemos praticar para atingir a plenitude, a serenidade e a paz, que é a caridade do ensino, através da pregação e do ensino, a caridade do auxílio, para ajudar pobres e enfermos, e a caridade da saúde através da cura. E Allan Kardec vai também nos dizer que a nossa tábua de salvação é a prática da caridade e que o objetivo principal da doutrina espírita é justamente a nossa salvação. E nós sabemos pela doutrina espírita, pela reencarnação, que nós vemos a justiça de Deus distribuída no mundo inteiro de maneira imparcial e completamente justa. Pela reencarnação, nós explicamos as ideias inatas de crianças evoluídas na matemática, na música, nós entendemos as doenças congênitas e sabemos que pela reencarnação que Deus mantém sempre a porta aberta numa atitude de caridade e não nos julga definitivamente por uma falta de maneira a nos punir eternamente, né? Sabemos então que pela doutrina espírita que nós devemos praticar a caridade material. Porém, devemos muito mais praticar a caridade moral, que exige a nossa reforma íntima, a caridade moral. Portanto, ela é mais importante. Quer dizer, podemos fazer as doações materiais, mas de que forma fazemos? Com generosidade, com carinho, com amor? Nós estamos invertendo os papéis. Em vez de doar algum valor, digamos assim, prestar um serviço, ofertar um serviço para que a pessoa
realizando aquele serviço se sinta bem e nós invertamos o polo do relacionamento, nos mostrando como os necessitados daquele serviço. Não é o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a mão direita, no item 3, eu vou ler aqui o último capítulo, último parágrafo, desculpem. A beneficência, praticada sem ostentação, tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade, a sensibilidade do beneficiado. Faz-lhes aceitar o benefício sem que o seu amor próprio se ressinta e salvaguardando-lhe a dignidade de homem. Porque aceitar um serviço é coisa bem diversa, bem diferente do que receber uma esmola. Ora, converter o serviço em esmola, pela maneira de prestá-lo, é humilhar o que recebe. E há sempre orgulho e maldade em humilhar os outros. A verdadeira caridade, ao contrário, a verdadeira caridade, vejam bem, ela é delicada, ela é engenhosa em dissimular o benefício, em evitar até as simples aparências capazes de melindrar, capazes de ferir, já que todo atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. Ela sabe, a caridade moral, encontrar palavras brandas e afáveis que colocam o beneficiado à vontade em presença do benfeitor, enquanto que a caridade orgulhosa o esmaga. A verdadeira generosidade torna-se sublime quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta serviço. Eis o que significa essas palavras: não saiba a mão esquerda o que dá a mão direita. Então vejam, se nós, auxiliando as pessoas, invertemos o papel, não doando uma esmola, mas recebendo um serviço da pessoa, nos colocando, portanto, na posição de necessitados, eis a prática da caridade moral. Ora, e a caridade moral nos cansa? A caridade moral nos eleva, no sentido de nos orgulharmos? Nós temos algo do que reclamar na prática da caridade moral? Não. Vejamos então, para finalizar, o exemplo do nosso Mestre Jesus, no auge do seu ministério, depois de tanto praticar a caridade moral, doando-se aos outros pela compaixão e pela misericórdia, ele deu a vida na crucificação, num exemplo de maior caridade possível do que deveria ser, iluminando os milênios futuros a partir daquele momento, né? Então, meus irmãos, eis o nosso estudo de hoje. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Eu ainda olho assim para frente do celular em vez de olhar para a câmera. Estou errando aí um pouquinho, mas a gente vai acertando os passos. Tenham todos uma boa semana, que Jesus esteja no coração de todos nós.